Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Galera, hoje o abraço vai para Laerte Cruz, que mora no Vila Pompeia, Campinas, São Paulo. Mandar um abraço também para Osés Felipe, meu sobrinho, que mora em Camaçari, Bahia. Deus abençoe sua vida, querido, e todos nós. Queridos, visita lá nosso canal, deixa seu like lá, se inscreva. Nós estamos com o projeto da questão do brinde, já temos um brinde em mão, uma linda Bíblia, então vai ser bênção. Nós só está vendo como vai ser o processo para nós fazer o sorteio. Então, é mais ou menos essa situação. Hoje estamos aqui com Angélica Reis. Como tem passado, Angélica? A paz do Senhor, obrigado, Jair, por essa oportunidade. Tudo bem, graças a Deus. Nesse momento difícil, a família está bem, está todo mundo muito bem, graças a Deus. Que bom, querida, que bom. Angélica, que mora aqui no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo, congrega aqui na igreja Madureiras, no Vida Nova também, Campinas, São Paulo. Quantos anos você tem, Angélica? Eu tenho 17 anos. Tá nova. E Angélica que é solteira no sentido de não ser casada, né? Agora no momento é só bênção. E as novidades, como tá indo mais ou menos aí seu ministério na casa de Deus aí? Graças a Deus, mesmo que com as igrejas paradas, tem corrido tudo muito bem. A gente gosta muito de trabalhar com evangelismo, sair nas ruas, né? Então a gente não depende muito de ter os templos abertos para fazer a obra, graças a Deus, e corre tudo bem aí nas ruas, nos hospitais, nos lugares que a gente visita para levar a palavra. Legal, Angélica. Firme, Angélica tem uma palavra firme. Angélica que uma vez aqui no culto aqui me deu a oportunidade para participar aqui. Que eu nunca tinha ouvido você falar. Olha, que bom, foi bênção naquele dia lá. Mas foi, é legal, sim, esse projeto de vocês aí, de estar nas ruas aí, levando a palavra, porque às vezes no púlpito é fácil. Exatamente. É difícil você estar lá fora lá. É difícil você ver um mendigo abraçar, né? Falar Jesus te ama. Aqui em cima é fácil. Nós abraçamos um ou outro, estamos cheiroso, bonito, isso e aquilo. Que a gente conhece, que a gente chama de irmão, né? Mas aqueles que estão lá, entendeu, precisando, é legal. E eu costumo falar, Jair, que esse trabalho de evangelismo, de missão, não é um chamado de Deus, é um id para todos nós, né? Não é porque Deus chamou alguém para levar a palavra a todos nós que conhecemos a Jesus. Agora temos que compartilhar essa palavra, levar a palavra de salvação, de libertação, o nosso bom testemunho para quem precisa ouvir, assim como alguém me falou um dia, eu vou falar para alguém. Legal. Sua família é evangélica ou Angélica? A minha família é evangélica. Sua mãe? A minha mãe é evangélica, mas ela não congrega junto comigo. Legal por ver você sempre aqui sozinha, às vezes que eu visito aqui nessa igreja eu venho só eu mesmo, da minha casa, da minha família. Legal, que bênção. E sobre isso, questão do evangelismo que você falou, eu fiz uma viagem um tempo atrás e eu estava nisso, eu fui para um lugar lá, eu andei de barco lá nesse lugar ali, que é uma travessia que tem para ir para uma ilha lá. E tinha um rapaz pregando nesse barco. Eu achei super interessante, ele pregando, distribuindo folheto. E no final da pregação, ele fez um apelo. Eu pensando comigo, ele pregando durante, eu falei, rapaz, quanto eu faço pouco. E o que eu achei mais interessante também, ele fazer a questão do apelo. Porque hoje, muito das igrejas que nós observamos, muitos eles pregam e no final não faz o apelo. Você vê como os apelos hoje em dia sumiu. Entendemos que hoje em dia o evangelho é salvação de alma. Verdade. Entendeu? Eu já ouvi muito de pessoas falar que veio para o culto esperando o momento de se render aqui perante o altar, fazer a sua aceitação pública, como a palavra, né, nos ensina, mas não teve essa oportunidade. Infelizmente, porque às vezes chama para vir tanta coisa na frente, já venha para isso, para aquilo, beleza, amém, graças a Deus, mas eu acho que o foco maior é a salvação. Na verdade, muitos estão equivocados do que o evangelho nos dias de hoje, né? O evangelho é salvação, humildade e amor. Infelizmente, muitos estão deixando a desejar. Querida, qual a palavra que você tem hoje para o nosso público aí? Trouxe uma breve palavra aqui, Jair, que se encontra em Salmos. Eu vou ler somente um versículo que eu espero que toque onde esse vídeo chegar e vocês que estão aqui na direção dessa gravação. Salmo 51, que diz assim no primeiro versículo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Eu poderia ler todo esse capítulo, mas para não ficar cansativo para quem está ouvindo. Mas esse é um salmo que eu estudei bastante. E 2 Samuel capítulo 7, quem escreve esse salmo é Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi fala para Deus que ele quer edificar um templo, porque até então
a presença do Senhor, a maneira como eles se sacrificavam, adoravam, era em tabernáculos, em tendas, e ele queria edificar um templo. E o Senhor fala assim: Davi, você não vai porque tem muito sangue em suas mãos, com tudo que Deus usou Davi para matar os filisteus, destruir os povos que queriam e invadiam a Jerusalém, enfim. Mas ele faz uma promessa para Davi e fala que o filho dele edificaria esse templo. E é engraçado que Davi, você que com certeza conhece essa história, Davi, ele cai em pecado com uma mulher chamada Batseba. E essa mulher, ela é casada, e ele, certo dia, vê ela através de estar na sua casa, no seu momento de descanso, vê e chama a mulher para vir ficar com ele. E aí eles caem em adultério ali, porque essa mulher é casada, e depois ele, tentando resolver essa situação, manda matar o marido dessa mulher. Algo gravíssimo, que não é algo que a gente se contenta, se alegra em ler, mas que tem toda uma história por trás. E Davi manda matar Urias, o marido dessa mulher, e eu acredito que é nesse tempo, segundo os estudos que a gente lê de todos os capítulos que contam essa mesma história, que Davi é nesse momento, depois do seu pecado, que ele se rende ao Senhor e reconhece e fala: Deus, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, porque ele reconheceu o seu pecado. E já podendo levar uma palavra para você absorver através disso, que no momento que nós entendemos que o Senhor, ele nos ouve independente do nosso pecado, nós ainda conseguimos alcançar a nossa promessa. Porque nós podemos ser infiéis, mas o Senhor, ele permanece fiel. E interessante que depois de Davi cair em adultério com essa mulher, eles se casam porque matou o marido da mulher, ela se torna uma viúva, se casam e tem um filho. Esse filho que é Salomão, que edifica o templo do Senhor, que o Senhor prometeu. E isso que me chama a atenção, que mesmo depois de tudo que Davi fez ou passou, ou da maneira como chegou até lá, a promessa se cumpriu. E volto a repetir que quando o Senhor promete, ele não volta atrás na sua palavra, ele continua sendo fiel. Porque mesmo que ele tenha caído, houve toda uma trajetória ali que ele precisou seguir, e de alguma maneira ele chegou lá. E foi o filho que no começo poderia ser um pecado, se tornou uma bênção. Que o filho do pecado, ele morre. Davi ora e jejua para que Deus não mate esse filho, não leve esse filho, mas ele morre porque é a consequência dos seus pecados. E a gente tem que ter isso em mente, que quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, por mais que ele não se esqueça das nossas promessas, nós ficamos ali sujeitos às nossas consequências, né? Davi ora e jejua por essa criança do adultério, mas ela não resiste. Mas depois, quando ele se arrepende, ele escreve esse Salmo 51, que é muito lindo, que é de se meditar, e fala para o Senhor, se derrama diante dele. E interessante também que numa parte dos Salmos, ele fala assim, que o Senhor não se compraz em holocaustos ou sacrifícios, mais do que em um coração quebrantado. E muitas vezes, Jair, a gente vem para a igreja tentando oferecer o que a gente chama de nosso melhor, ou na nossa casa nós fazemos um sacrifício de jejum, votos, corta cabelo, não corta, e oferece muitas coisas, bens materiais, mas de nada adianta se o coração não estiver inclinado. Exatamente. Se o nosso coração não estiver aberto, se o nosso coração não estiver quebrantado. E isso que é muito interessante, porque eu posso estar aqui falando para você que eu estou entregando o meu melhor, mas se o meu coração não estiver disponível a se arrepender, a se abrir, a se entregar ao Senhor, de nada vale aquilo que eu renuncio materialmente, os meus bens, ou o meu corpo que eu sacrifico, deixo de fazer tal coisa ou não. E isso que Davi ensina pra gente aqui nessa palavra, que é uma palavra que toca muito o meu coração e me ensinou muito. Porque, se me permite contar uma pequena parte do meu testemunho, quando a gente está no mundo, a gente já ouviu falar de Deus, ou uma vez que a gente veio para a igreja, ouviu a voz de Deus, sentiu a presença e volta para o mundo, a gente acredita que depois não dá mais para voltar.
que não tem como, que Deus não se agrada, que Ele não quer mais te ver, não quer mais te ouvir. E essa, eu costumo dizer que é a maior mentira do diabo. Que você tá sujo demais, que você tá pecador demais. A palavra do Senhor no Novo Testamento diz que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Então a gente tem que ter isso em mente, que se você agora que está me ouvindo é uma pessoa que está aí do outro lado pensando em voltar, mas pensa, não, o Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai me escutar, eu já pequei demais, saiba que Ele veio justamente para você. E as promessas que Ele fez para você, como as promessas que Ele fez para Davi, se cumpriram. Mesmo depois do pecado, do adultério, do homicídio, se houver um coração quebrantado, aberto, assim como Salomão escreveu em um de seus provérbios, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. A partir do momento que a gente entende onde foi que a gente errou e a gente tem disposição para arrumar aquela nossa situação, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, que é infinita. É uma palavra que fala muito comigo. Eu espero que toque aos corações de todos aqueles que ouvem e que sejamos conscientes de que o Senhor, Ele está sempre ali à disposição para nos ouvir, que os seus ouvidos não estão tapados, nem as suas mãos atadas, que não possam nos ouvir ou nos abençoar. Mas essa é uma palavra que está escrito em Isaías 59, mas completa no versículo 2 dizendo que mas os nossos pecados nos escondem do Senhor. Então, exatamente, se a gente peca e quer se esconder, assim como no Jardim do Éden, Adão peca, come do fruto e, como de costume, Deus descia no jardim todas as tardes para falar com ele. E quando ele come do fruto, que ele sabe que não era para comer, que Deus falou para ele, pode fazer tudo, comer tudo, mexer em tudo, menos naquele fruto, ele se esconde. Aí o Senhor fala para ele, Adão, cadê você? Por que você está se escondendo? Ele fala, Senhor, porque eu estou nu. Aí Deus fala pra ele, por quê? Como você sabe que você tá nu? Quem falou que você tá nu? Porque ele tinha pecado, ele feito algo que Deus falou pra ele não fazer. Mas é aí que a gente erra. A gente acha que a partir do momento que a gente peca, a gente tem que se esconder. E não é assim, é totalmente o contrário. É a partir do momento que a gente está errante, que a gente tem que se derramar perante o Senhor e falar, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu errei isso, nos confessar pra Ele. E aí que Ele encontra a verdade no nosso coração. Porque é muito fácil a gente falar, eu não vou orar hoje, eu não vou pra igreja hoje, não vou cultuar hoje, porque eu tô pecando demais, tô sujo demais. Mas somos todos pecadores, né? É isso que a graça faz. Quando a gente reconhece que nós somos pecadores, mas que nós estamos aqui debaixo de uma graça que nos lava, que nos purifica e que depois que a gente erra, a gente não tem que se esconder. É aí que a gente tem que correr para os braços do Senhor. Com certeza. Deus, Ele não ama o pecado, né? Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Então é mais ou menos isso. E em tudo que você trouxe aí falando sobre a questão de Davi, você vê que há uma situação aí que muitos falam, pô, mas Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas aí nós entendemos o quê? Que ele teve a humildade de se arrepender do seu pecado. O que ele falou? De todas as riquezas que ele tinha, reino, isso e aquilo, ele falou, Deus, não afaste de mim a tua presença. Ele podia falar assim, não afaste de mim o teu reino. Exatamente. Meu reino, na verdade, as mulheres que eu tenho, tudo que eu tenho, as minhas riquezas. Mas a humildade foi dele tanto que ele falou o quê? Sua presença me basta. Entendeu? Então não afaste de mim a tua presença. Então é uma passagem muito interessante e teve todo esse desfecho aí. Você vê que foi uma situação forte mesmo. Mas enfim, tudo está na mão de Deus. A maneira como o Senhor trabalha é extraordinária. Tudo tem um propósito, né? Porque se a gente parar pra pensar, já se quem, por exemplo, não acredita na Bíblia, eu fico pensando como que é que alguém pode não acreditar. Uma coisa é você não seguir e é da escolha de cada um, né? O Senhor, Ele não obriga ninguém a nada. Mas não acreditar, tem uma frase que eu não vou me recordar quem fala, mas que diz assim, que os ateus são tão loucos porque até os próprios demônios acreditam em Deus. E eu costumo dizer que a sentença daqueles que não acreditam continua sendo sentença. Mesmo que você não acredite em Deus, não pregue a palavra, não siga a palavra, a sentença de Deus ainda cabe a você. E é muito interessante a gente pensar que as pessoas
quem não acredita no Senhor ou na palavra de Deus, como eu e você, meros homens pecadores, conseguiríamos escrever uma palavra tão bem elaborada com começo, meio e fim, sem contradições? É maravilhoso e extraordinário. E na verdade não é nem muito isso. Quer ver um exemplo que eu te falo? Que é simples, que eu até coloco sempre no final do meu vídeo. O fôlego de vida que temos. Só isso aí. Quem nos dá todos os dias para acordar e respirar? É Deus. É o Senhor. Eu sempre falo de duas coisas que Deus deixou sob o seu controle: a velhice e a morte. O homem ele pode fazer o que for, um médico, um engenheiro, especialista, cientista, isso e aquilo, mas essas duas partes o homem nunca vai tirar. Deus deixou sob o seu controle: é a velhice e a morte. Muitos não se contentam, nós estamos envelhecendo, ficar depressivo, nossa, eu vou morrer. Mas é Deus, é tudo Deus que coloca nas suas mãos. Sim, hoje a gente estava estudando aqui na escola dominical que como provar que Deus é o Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Deus criou os céus e a terra. Mas eu não acredito nisso. Tá, me prova como foi criado, me mostra, me dá a certeza de que não houve um ser maior que criou tudo isso que não fosse Deus. Não tem como uma explosão, um átomo, não tem como alguém onipotente, onisciente precisaria ter criado tudo isso. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer que foi Ele que criou, Ele que fez, Ele que desfez, Ele que encheu a terra, Ele que coloca, Ele que tira, Ele que dá, Ele que abate, que exalta. É maravilhoso, é uma palavra que mexe muito com a gente. Até a gente tem que entender, aprender nas entrelinhas das palavras, da palavra do Senhor, né? Cada versículo ele fala algo pra gente. Se a gente prestar muita atenção, estudar a fundo, é uma palavra que você não precisa ser cristão ou religioso para estudar. Você pode ir a fundo nela e tirar coisas extraordinárias que a ciência ou homem algum poderia explicar. Na verdade, é várias teorias que ele usa por aí, né? E eu sempre falo a questão do evangelho, você vê, isso faz nós, independentemente de pessoas melhores, ser humanos melhores, independentemente que, lógico que Deus existe, mas se você vê bem na questão de existir ou não, ele existe, eu acredito, particularmente nós acreditamos, mas isso faz nós pessoas melhores. Você não rouba, não mata, você não adultera, sim, você não pratica o mal. Você tem amor ao próximo. Uma vez eu vi um rapaz pregando que eu acho que foi um absurdo da parte dele. Foi uma parte infeliz que ele falou. Ele falou que o evangelho não tem sentimento, não tem amor. Não existe isso aí. Porque quando Jesus se entregou, entendeu? Lá na cruz, foi por amor. Quem vai se entregar para uma pessoa que nunca viu? Exatamente. Então eu acho que ele pecou nessa situação que ele falou, de que o evangelho não está focado, não é o amor. Eu acho que é. É como eu falei, o evangelho é salvação, amor e humildade. É a paz que excede todo o entendimento, então, né? Erramos, sim, somos seres humanos. Eu já falei em outros vídeos. Cara, é incrível. Muitas situações que nós vemos por aí, nós não pode apontar. Hoje você está em um erro, eu estou em um erro, assim adiante, mas tem que entender o quê? Pedir misericórdia a Deus todos os dias da sua vida. É verdade, porque a palavra do Senhor é muito clara que quando nós deixamos Ele habitar na gente, porque aquele que se arrepende exatamente. Antes de que Jesus viesse ao mundo para nos remir dos nossos pecados, nos dar a graça que o homem vivia debaixo da lei, nós precisávamos sacrificar muito, doar muito, muita coisa pra gente ir achando, né, que assim alcançaríamos a misericórdia do Senhor. E a graça vem batendo de frente com todas essas coisas, nos mostrando que, como eu já disse aqui, né, no meio do vídeo, que não é sacrifícios, não é nada disso que nos aproxima do Senhor, não, que nós não podemos, né, sempre oferecer mais e mais, buscar mais, nos entregar, renunciar, mas a graça, ela passa por cima de todas essas coisas, e a paz do Senhor nos faz pessoas melhores, como você estava dizendo, né, a partir do momento que você segue a palavra, você tem um coração puro, calmo, a gente tenta pelo menos seguir aquilo que Jesus disse, sejam mansos e humildes, como ele foi. Em inúmeras situações, né? Se deixar nós ficar aqui o dia, a tarde inteira aqui falando aqui. É muita palavra, muita coisa para o evangelho é um mundo que eu sempre falo, já finalizando o nosso vídeo aqui, para não ficar uma coisa muito extensa, ser evangélico não é careta. Ser careta é você morrer no mundo das drogas, do crime,
da prostituição, disso e aquilo. Angélica, mas desde já, obrigado de coração pela sua participação no nosso Obrigada canal. eu, Jair, pela que confiança. Deus te abençoe grandemente. Amém. Minha mãe pregava, Sônia Maria, e era uma bênção, então eu fico muito agradecido pela sua participação em nosso canal. Obrigada. Quer mandar algum abraço aí para alguém? Desde já, obrigada pela sua oportunidade, pela sua confiança de trazendo uma palavra aqui para os seus seguidores, para os espectadores desse vídeo. Eu espero que cheguem a pessoas que precisam ouvir esse áudio. E desde já também quero mandar um abraço para o meu pastor, para a minha igreja, a de Madureira Vida Nova. Que Deus abençoe você, as pessoas que estão atrás dessa câmera trabalhando, para que a gente possa levar um pouco que a gente sabe, né? Como você disse, a gente pode ficar aqui falando o dia todo, mas ainda é pouco. Sempre tem algo que a gente precisa estudar, sempre tem algo em oculto, sempre tem alguém melhor do que a gente. A palavra do Senhor, se eu não me engano, em Filipenses, me perdoe se eu estiver errado, diz que nós temos que ver, ou é Filipenses ou Coríntios, mas foi Paulo que escreveu que nós temos que ver o outro sempre melhor do que a gente, né? Então, humildade de reconhecer as coisas. Exatamente, por mais que eu saiba, por mais que eu saiba que eu sei algo, eu possa algo, o outro, eu tenho que olhar como se o outro fosse melhor do que eu. Pra gente não ser soberbo, se colocar em exaltação, porque a exaltação, se é que merecemos alguma, o Senhor ele é encarregado de fazer isso por nós. Verdade. Então, obrigada por essa Eu que oportunidade mais agradeço, uma vez. rapaz. Benção pura, eu que agradeço de coração mesmo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Infelizmente, muitos é convidado, fala até que vem, esse e aquilo. Mas enfim, né? É inúmeras situações para falar. Tem que ter coragem, né? Então, mas da sua parte foi muita humildade, que Deus te abençoe mesmo. Mandar um abraço também para Jaqueline Carvalho, que mora no Vila Pompeia, Campinas, São Paulo, futura advogada. Que Deus abençoe você, querida. Mandar um abraço também para Almir Cândido, que mora no bairro Ipauçurama, Campinas, São Paulo. Deus te abençoe. Queridos, mas no próximo domingo, se Deus quiser, no direcionamento educacional, vai estar aqui um engenheiro civil. Nós estamos agendando com ele, ele vai te dar um direcionamento sobre como é que funciona essa área de engenheiro, quem quer ser um futuro engenheiro aí. Então fique atento. Um bate-papo musical também, daqui nas próximas semanas também nós estamos agendando uma moça que é uma bênção, canta muito, vai ser top, uma grande produção. E assim adiante, não vamos parar em questão de vários temas também. E como eu já comentei no começo do vídeo, os brindes vai acontecer, nós já temos uma Bíblia disponível, graças a Deus, e nós estamos vendo um método que eu comentei para fazer essa distribuição. Mas querido, desde já, um abraço a todos, que Deus abençoe sua vida, um ótimo domingo.